Me livra de todo olho gordo. Espírito Santo, me deixe invisível aos olhos do mal. Você já teve a sensação de que quanto mais feliz você está, mais as coisas começam a dar errado? Já percebeu que depois de compartilhar uma conquista, algo inexplicavelmente desanda? Que uma alegria acaba sendo seguida por um peso estranho, um silêncio incômodo, um ataque inesperado? Pode parecer exagero, mas não é. Existe sim uma força espiritual invisível que opera contra aquilo que brilha em você. E ela tem nome: inveja. Conhecida por muitos como olho gordo, essa influência maligna se manifesta através de pessoas que, mesmo sem dizer uma palavra, lançam sobre você setas invisíveis. A Bíblia está repleta de relatos onde a inveja destrói, persegue e até tenta matar. Caim matou Abel porque o favor de Deus o incomodava. José foi lançado em uma cova porque seus sonhos irritavam os irmãos. Saul perseguiu Davi, não por maldade gratuita, mas porque via nele uma unção que não suportava. E hoje, mesmo que vivamos outros tempos, os mesmos espíritos operam. O espírito da inveja é real, sutil e muitas vezes disfarçado de amizade, carinho ou até admiração. Mas por trás de muitos olhares está uma intenção: fazer você cair, roubar sua paz, paralisar o seu crescimento, esfriar a sua fé. É por isso que hoje nós vamos fazer algo diferente. Vamos orar, sim, mas vamos também nos posicionar. Porque o Espírito Santo não é apenas aquele que consola, ele também protege. Ele é escudo, ele é invisibilidade espiritual. Ele pode te ocultar do radar do inimigo. Ele pode te selar de forma tão profunda que nenhum ataque te encontre. Existe um lugar em Deus onde o mal não tem acesso, e é para esse lugar que vamos agora. Mas antes, faça isso como um ato profético de fé. Escreva nos comentários agora: Espírito Santo, me esconde dos olhos do mal. Isso não é só uma frase, é uma declaração espiritual, uma entrega, um clamor. Escreva isso como quem está se abrigando no esconderijo do Altíssimo, como quem reconhece que há forças invisíveis tentando atrapalhar o que Deus está construindo em sua vida. E você está escolhendo ser protegido. E mais, compartilhe esse vídeo com alguém que está cansado, sobrecarregado, vivendo sob ataque sem entender a razão. Há pessoas sofrendo em silêncio porque estão sendo alvo de inveja e não percebem. Hoje, você pode ser a ponte para essa libertação. O que está por vir neste vídeo não é apenas uma mensagem, é uma ministração de guerra espiritual. É uma convocação para se levantar, se proteger, se esconder em Deus e permitir que o Espírito Santo faça o que ninguém mais pode: te tornar intocável. Quando o céu te cobre, o inferno recua. Quando o Espírito te cela, nenhuma língua, nenhum olhar, nenhuma energia contrária tem mais poder sobre você. Prepare-se, porque a partir de agora você vai entender como se blindar de verdade. Vai aprender como o Espírito Santo opera para proteger os seus. E ao final, faremos uma oração forte e profética para quebrar todo o laço de inveja, todo o peso espiritual, toda a palavra maldita e tudo aquilo que tem tentado apagar a luz que Deus colocou sobre você. Esse é o seu momento de proteção. Esse é o seu tempo de cobertura divina. O céu está pronto para te esconder. O Espírito Santo vai te selar e a inveja não vai mais te tocar. Capítulo 1. A invisibilidade espiritual existe. Muitos vivem como se a vida fosse apenas o que se vê, mas o mundo espiritual é real, ativo, invisível aos olhos naturais e extremamente decisivo. Há batalhas sendo travadas nesse exato momento ao seu redor. E há olhos que, mesmo sem dizer nada, desejam que você pare, que sua fé esfrie, que sua alegria murche. Só que o Espírito Santo conhece cada um desses olhares. E mais do que isso, ele tem o poder de te tornar invisível a eles. A Bíblia declara no Salmo 91
que existe um lugar chamado Esconderijo do Altíssimo. Isso não é poesia, é realidade espiritual. Esse esconderijo não é um local físico, mas um estado de intimidade, um refúgio sobrenatural, uma cobertura celestial. Ali, o mal não tem acesso. Nenhum ataque prospera, nenhuma seta penetra. Aquele que habita nesse lugar se torna invisível para o inferno, porque o próprio Deus se coloca entre ele e o mal. Pense nisso. Você pode estar vivendo debaixo de uma guerra sem perceber, enfrentando situações que parecem não ter lógica, como perdas repentinas, pessoas se afastando sem motivo, planos que desmoronam no meio do caminho. Às vezes, não é azar, é exposição espiritual. É a sua alma desprotegida no campo de visão de quem não te quer bem. E se você se torna visível demais, sem a cobertura do espírito, atrai não apenas olhares curiosos, mas ataques espirituais reais. Mas há uma verdade libertadora. Você pode se esconder no Espírito Santo. Sim, existe uma forma de andar por esta terra sem ser exposto aos ataques do mal. Deus sempre protegeu seus filhos nos momentos de maior perigo. Elias foi escondido por Deus no ribeiro de Querite quando Jezabel buscava sua morte. Ele ficou oculto por meses, sendo alimentado por corvos, até que fosse seguro aparecer novamente. Esse é o tipo de esconderijo que o Espírito Santo oferece. Um tempo de invisibilidade estratégica, onde o inimigo procura e não acha, deseja tocar e não alcança. Jesus também foi ocultado. A Bíblia diz que, quando tentaram apedrejá-lo, ele simplesmente passou por entre eles e ninguém o viu. Isso é sobrenatural. Isso é proteção espiritual em seu nível mais alto. O Espírito Santo sabe o momento certo de te expor e o momento certo de te esconder. Ele conhece a hora de te apresentar e a hora de te cobrir. Você não precisa mais viver na vitrine da vulnerabilidade. Pode viver sob o manto da invisibilidade espiritual. Essa invisibilidade não significa ausência, significa proteção. Você continua vivendo, trabalhando, orando, sonhando, mas no mundo espiritual, o inimigo não consegue rastrear seus passos. É como se Deus apagasse os rastros, silenciasse as frequências, desligasse os olhos do mal. O Espírito Santo fecha brechas, sela ambientes, reveste sua mente e cobre sua casa. Mas isso requer algo: habitar no esconderijo. Não basta visitar Deus aos domingos. É preciso habitar, morar, permanecer. A presença do Espírito não é para ser sentida apenas em momentos de culto. É para ser vivida no íntimo, no secreto, todos os dias. A invisibilidade espiritual é o fruto de um relacionamento constante, de uma vida entregue, de alguém que escolheu andar escondido em Deus ao invés de exposto ao mundo. Essa escolha muda tudo. Quem habita no esconderijo do Altíssimo não teme o mal, porque sabe que está fora da mira do inimigo. Enquanto o mundo se agita, ele permanece firme. Enquanto muitos correm, ele descansa. Enquanto a inveja tenta agir, ele está blindado. Porque quem está em Deus não é facilmente encontrado pelo mal. E talvez agora você entenda o porquê de tantas lutas. Talvez você tenha vivido anos sendo alvo fácil. Talvez você tenha sido visto demais, falado demais, exposto demais. Mas hoje, Deus te chama para um novo lugar. Um lugar onde o Espírito Santo não apenas te acompanha, mas te esconde. Onde você deixa de ser uma vitrine e passa a ser uma fortaleza espiritual. Se você deseja essa cobertura, diga agora: Espírito Santo, me esconde. Declare isso em voz alta, com fé, como quem está cansado de lutar sem proteção. O Senhor quer te conduzir a esse lugar secreto. E quanto mais você se entrega, mais protegido você será. Porque quem se esconde em Deus se torna invisível ao inferno. Capítulo 2. Como o olho gordo atua no mundo espiritual. A inveja não é apenas um sentimento.
Ela é uma força espiritual capaz de abrir portas para o mal agir. Muitos subestimam o poder do olho gordo por acharem que é apenas superstição popular. Mas o mundo espiritual não funciona com base no que você acredita ou não. Ele funciona com base em leis invisíveis. E a inveja é uma delas. Uma violação espiritual, um acesso indevido àquilo que Deus está construindo na sua vida. O espírito da inveja nasce da insatisfação e da comparação. Ele olha para o que você tem, para o que você é, para a paz que carrega, para as portas que Deus abriu e se incomoda. O olho gordo não se limita a querer o que é seu. Ele deseja que você perca o que tem. Ele se alimenta do seu retrocesso. E pior ainda, muitas vezes se esconde por trás de elogios, amizade, carinho. A boca diz parabéns, mas o espírito está lançando setas de destruição. Espiritualmente, isso tem um peso. Em Tiago 3,16 está escrito: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Toda espécie de males. A inveja não vem sozinha. Ela abre espaço para doenças emocionais, desânimo espiritual, divisões, portas que se fecham, finanças que travam. E você pode estar sendo alvo disso agora mesmo, sentindo cansaço constante, pensamentos negativos, peso sobre o ambiente da sua casa, pessoas se afastando, ataques sem explicação. E tudo por causa de olhares carregados que você não percebeu. O olho gordo age como uma maldição silenciosa. A pessoa não precisa fazer uma macumba, nem acender uma vela negra. Basta sentir e desejar mal. O espírito do mal se move a partir disso. E se você estiver espiritualmente desprotegido, sem discernimento, sem oração, com brechas abertas, você se torna um alvo fácil. Há pessoas que vivem em uma sequência de quedas porque estão há anos expostas, andando sem cobertura, compartilhando o que não deveriam, expondo sua intimidade sem discernimento. Veja o que aconteceu com José. Deus lhe deu um sonho grandioso, mas ele compartilhou com seus irmãos, que o odiavam em silêncio. A Bíblia diz em Gênesis 37:4, vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Perceba, eles o odiavam, mas não demonstravam. Era um ódio disfarçado. E quando José contou o sonho, aquilo despertou a fúria oculta e o levou à cova. Assim também é o olho gordo. Ele se alimenta da sua exposição. E se você estiver emocionalmente carente, buscando a aprovação dos outros, sentindo necessidade de mostrar conquistas, vitórias, compras, planos e promessas, você se expõe espiritualmente a quem não quer o seu bem. Nem todo mundo que te segue torce por você. Nem todo parente quer te ver prosperando. Nem todo amigo aplaude de coração. No mundo espiritual, tudo que é declarado tem força, e tudo que é desejado intensamente pode gerar laços. Quando alguém inveja com intensidade, ela está criando um laço espiritual, um vínculo negativo, e esse laço pode se manifestar com sintomas como cansaço extremo sem causa, pensamentos confusos, insônia, perda repentina de bens, discussões constantes dentro de casa, falta de ânimo espiritual, medo inexplicável, tristeza profunda sem motivo. Esses são sinais de que há algo operando no campo invisível. Algo que está drenando sua energia, puxando sua alma para baixo. Algo que pode ter começado com um olhar, com uma frase, com uma comparação, com uma inveja disfarçada de admiração. E é por isso que a Bíblia nos ensina a sermos prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Prudência é saber calar na hora certa. É discernir a intenção por trás dos sorrisos. É entender que nem tudo deve ser compartilhado e nem todos devem ter acesso à sua intimidade. E mais, inveja não é apenas algo que vem dos outros.
Você também pode estar abrindo brechas com os seus próprios sentimentos. Quando você inveja alguém, mesmo em silêncio, você se alinha com o mesmo espírito que hoje te persegue. E se não houver arrependimento, você estará exposto espiritualmente da mesma forma. Porque o espírito da inveja tem um princípio. Ele se volta contra todos que o alimentam, seja você a vítima ou o causador. Por isso, é urgente que você rompa com isso hoje. É preciso fechar as brechas, identificar os acessos abertos, cortar alianças que estão te contaminando. E tudo isso começa quando você se esconde em Deus. Porque o olho gordo pode até te mirar, mas não alcança quem está blindado pelo Espírito Santo. A inveja pode até existir, mas ela se torna inútil quando você está coberto com o sangue de Cristo. Não é só sobre orar uma vez e achar que está tudo bem. É sobre viver em constante consagração, em vigilância, em discernimento. A partir de agora, vamos entender como se proteger disso, como se tornar espiritualmente invisível, como impedir que o mal rastreie sua vida. O Espírito Santo vai te guiar a um novo nível de proteção, mas você precisa estar pronto para se esconder, pronto para calar, pronto para discernir. Você está? Capítulo 3. Não seja vitrine do mal. Há pessoas que não percebem que se tornaram vitrines do inimigo, não porque fizeram algo errado, mas porque se expuseram além do necessário. Mostraram o que ainda estava sendo gerado em silêncio. Divulgaram conquistas que deveriam permanecer guardadas no secreto com Deus. E assim, sem maldade, sem perceber, colocaram em risco aquilo que o céu estava construindo. O Espírito Santo te chama hoje para um tempo de silêncio estratégico, um tempo onde sua boca precisa calar para que a bênção cresça em paz. Não por medo, mas por sabedoria. Não é vergonha esconder o que Deus está fazendo. É proteção, é prudência espiritual. Até Jesus viveu anos no anonimato antes de ser revelado. Até Moisés foi escondido por sua mãe, no cesto, no rio, antes de cumprir o propósito. Há um tempo certo para se mostrar, e há um tempo necessário para se esconder. Muitos estão sofrendo ataques porque não souberam discernir esse tempo. A ansiedade fez com que compartilhassem antes da hora. A carência os levou a querer aprovação. O desejo de mostrar superou a necessidade de proteger. E assim, aquilo que nasceu para ser bênção virou alvo. O casamento que começou bem virou cenário de inveja. A nova casa, que era promessa, virou motivo de comentário. A porta aberta no trabalho gerou oposição. Não porque Deus não estava ali, mas porque faltou cobertura, faltou o silêncio que protege. O livro de Provérbios diz: o insensato revela todo o seu pensamento, mas o sábio o guarda até o fim. Provérbios 29, 11. Sabedoria é saber o que dizer, para quem dizer e quando dizer. Não é pecado celebrar, mas é insensatez gritar seus milagres em um mundo onde o mal procura frestas para entrar. O inferno não precisa de convites, basta uma brecha. Você não é obrigado a compartilhar tudo, nem com todos. Deus não precisa de publicidade, Ele precisa de fidelidade. Há vitórias que devem ser reveladas só quando estiverem completas, porque o mal não ataca o que não vê. E o Espírito Santo, quando te guarda, também te ensina a guardar o que é teu. O problema é que vivemos uma era onde tudo é compartilhado. Fotos, conquistas, viagens, planos, relacionamentos. O problema não é a rede social em si, mas o que ela representa. Uma vitrine. E toda vitrine atrai olhares. Alguns sinceros, outros cheios de inveja, outros carregados de opressão. E você, mesmo sem saber, pode estar permitindo que essas energias se conectem à sua vida. Mas hoje, Deus quer inverter esse processo. Ele quer te ensinar a viver de forma blindada.
Ele quer te transformar em alguém que caminha sem alarde, vence sem ruído, e só se revela quando for impossível esconder, porque a glória de Deus fala por si. Quando é o céu que expõe, nenhum inferno pode parar. Há uma unção de silêncio que protege, um manto de invisibilidade que vem sobre aqueles que decidem caminhar com Deus em segredo. E quando você vive assim, você se torna uma fortaleza espiritual. Você para de se importar com a aprovação, para de buscar aplausos e começa a se mover por propósito. Porque quem entende que carrega algo valioso, protege. Quem entendeu o chamado, se esconde até estar pronto. Então, se pergunte hoje: eu tenho sido vitrine para o bem ou para o mal? Tenho exposto demais? Tenho confiado detalhes da minha vida a quem não tem estrutura espiritual para recebê-los? Tenho gritado promessas que ainda estão sendo formadas? Se a resposta for sim, o Espírito Santo está te chamando de volta ao esconderijo. Ele quer te ensinar a guardar o que é santo, a proteger o que é teu, a silenciar até o momento certo. E não se preocupe, quando for hora de mostrar, será impossível esconder. Deus vai te levantar de forma tão clara que o mundo verá. Mas até lá, obedeça, se esconda, proteja, porque o que é exposto fora do tempo se torna vulnerável, mas o que é guardado pelo céu se torna intocável. Capítulo 4. O manto da invisibilidade espiritual. A guerra que se trava contra você nem sempre é declarada. Muitas vezes ela é silenciosa, oculta, feita de pensamentos malignos, palavras não ditas, olhares carregados de inveja e intenções que ninguém ousa assumir. O campo de batalha está mais próximo do que você imagina e é invisível. Mas há algo mais poderoso do que qualquer ataque: o manto da invisibilidade espiritual que o Espírito Santo estende sobre os filhos que habitam na presença dele. Esse manto não é literal aos olhos humanos, mas aos olhos espirituais. Ele funciona como uma cobertura. É como se Deus apagasse você do radar das trevas. Você continua presente, atuando, vivendo, trabalhando, mas não é mais um alvo fácil. Esse manto esconde sua vida emocional, sentimental, profissional, espiritual e até familiar de olhares que não te pertencem. Ele protege suas sementes antes que brotem. Ele sela suas portas antes que o inimigo tente fechá-las. Ele cobre sua mente antes que setas venham desviá-la. O Salmo 27:5 declara: pois no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Esse esconderijo não é um lugar de covardia, mas de estratégia divina. Não é fuga, é refúgio. É onde Deus te prepara enquanto o mundo tenta te derrubar. É onde sua alma encontra descanso, onde sua mente é guardada e onde seu espírito é fortalecido para os próximos combates. O manto da invisibilidade espiritual não é dado a quem vive em desobediência ou distração. Ele é estendido sobre aqueles que decidiram viver em santidade, em renúncia, em total dependência do Espírito Santo, porque invisibilidade espiritual não é um dom, é uma condição, é um lugar que se habita, é fruto de uma vida escondida em Deus. Jesus mesmo viveu isso. Em várias passagens do Novo Testamento, os fariseus tentaram prendê-lo, mas a Bíblia diz: ele passou por entre eles e retirou-se. João 8:59. Como pode alguém escapar no meio de seus inimigos? Isso não é natural, é sobrenatural. É o manto, é a proteção ativa do Espírito Santo. Ele não permitiu que tocassem em Jesus antes do tempo determinado. E o mesmo Espírito que cobriu o Filho, cobre os filhos. Aqueles que se rendem completamente são revestidos. Mas essa cobertura exige uma postura espiritual. Não basta pedir, é necessário fechar as brechas. O Espírito Santo não cobre aquilo que você insiste em deixar exposto. Palavras em excesso, vaidade disfarçada de fé, busca por aplausos travestida de testemunho.
Tudo isso pode rasgar o manto, e uma vez rasgado, você volta a ser visto e atacado. É por isso que você precisa discernir o que falar, o que postar, o que compartilhar. Nem tudo que Deus faz na sua vida precisa ir para a vitrine. Às vezes, a proteção de Deus está justamente no silêncio. José foi traído por contar o sonho. Dalila descobriu a força de Sansão porque ele abriu a boca. E você? Quantas portas já se fecharam porque foram abertas antes do tempo? Quantos ataques começaram após uma simples exposição? O manto da invisibilidade espiritual é costurado no secreto. É no quarto fechado, na madrugada silenciosa, no jejum que ninguém vê, na renúncia que ninguém valoriza. É ali que Deus vai moldando sua armadura. Não é uma capa mágica, é uma armadura forjada em lágrimas, fé e entrega. É a cobertura daqueles que preferem agradar o céu do que os homens. E quando esse manto é ativado, você se torna intocável. Isso não significa que não haverá guerras, mas significa que o inimigo não poderá mais prever seus passos. Seus planos não serão mais rastreáveis. Suas vitórias não serão mais interrompidas. A inveja não te achará. O mal desejará, mas não alcançará. Porque agora você anda em outro nível. Você deixou de ser vitrine e passou a ser fortaleza. Você se escondeu em Deus e o mal não entra onde Deus guarda. E mais, esse manto cobre sua casa, sua família, seus negócios, sua reputação. É como se tudo que você ama fosse envolvido por um escudo espiritual. Porque onde há a presença de Deus, não há acesso para o inimigo. O manto é a materialização da promessa de Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Para viver sob esse manto, é preciso disciplina. É preciso vigiar seus pensamentos, suas palavras, suas intenções. É preciso cortar laços com pessoas que vivem na carne, que te expõem, que te afastam da presença. É necessário honrar a presença do Espírito, escolhendo diariamente andar em santidade. E se você sente que tem vivido exposto, vulnerável, alvo constante de ataques, talvez o Espírito Santo esteja te chamando hoje para reconstruir esse manto, para retornar ao lugar onde você deixou de se esconder, para voltar ao secreto, ao altar, ao silêncio. Deus quer restaurar sua invisibilidade. Ele quer te tornar novamente inatingível, mas Ele só cobre aquilo que é dele, só protege o que foi entregue, só sela o que está consagrado. Então entregue, hoje, tudo, sem reservas, porque só quem está escondido em Deus pode descansar enquanto o mundo grita. E é esse descanso, essa paz, essa blindagem que Ele quer derramar sobre você agora. Capítulo 5. Oração de invisibilidade espiritual. Quebrando o olho gordo e fechando as brechas. Espírito Santo, neste momento santo e consagrado, eu me coloco em total rendição diante da Tua presença. Não venho com máscaras, nem com palavras ensaiadas. Venho com o coração nu, a alma exposta e os joelhos dobrados, clamando por um socorro que vem do alto, por uma blindagem que só o céu pode prover. Senhor, eu reconheço. Tenho estado vulnerável. Tenho falado demais. Tenho confiado em quem não devia. Tenho me exposto espiritualmente sem perceber. Me perdoa, Pai, por cada vez que abri a boca, quando deveria ter guardado em silêncio o que o Senhor estava gerando no secreto. Me perdoa pelas brechas da vaidade, da ansiedade, da necessidade de mostrar aquilo que ainda não estava pronto. Espírito Santo, eu clamo agora, me cobre com teu manto de invisibilidade espiritual. Esconde-me no teu esconderijo, me sela com o teu sangue, apaga o meu nome do radar do inimigo. Que nenhuma seta lançada, nenhuma inveja oculta, nenhum olhar de julgamento, nenhuma palavra maldita tenha mais acesso à minha vida. Esconde os meus caminhos dos olhos do mal. Me torne invisível para toda intenção contrária, para toda língua traiçoeira, para toda armadilha armada em silêncio. Me cubra, Senhor.
cobre meus pensamentos, minhas emoções, minha casa, minha família, meus sonhos, meu ministério, meus negócios, meus planos, minha saúde. Tudo o que é meu, tudo o que o Senhor me confiou, sela com teu fogo. Faz que toda tentativa de infiltração do inferno se dissolva diante da tua presença. Eu declaro agora com fé que toda energia negativa, toda seta espiritual, toda palavra maldita, toda maldição proferida contra mim está sendo cancelada agora em nome de Jesus. Todo laço de inveja, toda raiz de comparação, toda força que tenta paralisar o que Deus está construindo, seja cortado agora. Que toda obra do olho gordo perca a força. Que toda ação espiritual que nasceu da inveja seja desfeita no poder do nome de Jesus. Senhor, quebra agora todo o ciclo repetitivo de fracassos, de bloqueios, de atrasos. Tudo que começou depois de uma exposição indevida, de uma postagem, de uma conversa sem vigilância. Me mostra agora, Espírito Santo. Me dá discernimento para fechar todas essas brechas, que eu veja com teus olhos, que eu sinta com teu discernimento, que eu reconheça onde o inimigo entrou e que eu tenha força e autoridade para fechá-lo definitivamente. Pai, em nome de Jesus, eu rejeito agora todo sentimento de medo que me impedia de me esconder em Ti. Eu renuncio toda vaidade que me fazia querer aparecer mais do que obedecer. Eu quebro toda a aliança inconsciente com o espírito da comparação, com a necessidade de aprovação, com a carência emocional que me fazia expor minhas vitórias como troféus de autoafirmação. Espírito Santo, me ensina a viver em silêncio quando necessário. Me ensina a guardar segredos espirituais. Me ensina a proteger o que estou gerando contigo. Me dá a sabedoria para não desperdiçar palavras, para não alimentar curiosidades carnais, para não lançar pérolas diante de quem não entende meu propósito. A partir de hoje, Senhor, eu oro para que o Teu Espírito seja meu escudo. Quando os olhos me observarem com malícia, que encontrem um muro invisível ao redor. Quando palavras forem lançadas com inveja, que elas caiam por terra antes de me tocar. Quando intenções forem plantadas para me parar, que o teu anjo vá à frente e desfaça toda cilada. Me cobre também contra o espírito de exposição digital. Que minhas redes sociais não sejam vitrines para o inimigo. Que minhas postagens não entreguem o que o Senhor quer manter no secreto. Me dá domínio próprio, discernimento e temor. Que cada palavra que eu disser, cada testemunho que eu contar, cada foto que eu publicar, seja primeiro passado pelo teu filtro. Se for para abrir portas ao mal, me impede. Se for para atrair olhares errados, me freia. Eu te dou liberdade total para me corrigir. E agora, Senhor, eu oro por cada pessoa que se tornou vítima do olho gordo. Por cada irmão ou irmã que se expôs demais e hoje sente o peso espiritual. Por cada alma que sofre sem entender o motivo de tantos bloqueios. Vai até essa casa, vai até essa mente, vai até esse coração cansado e derrama agora a tua unção de invisibilidade. Quebra as palavras lançadas, dissolve as invejas recebidas, corta os laços com pessoas que invejam e que, em silêncio, tentam impedir os teus planos. Espírito Santo, traz alívio agora. Acalma a mente de quem está se sentindo atacado, esgotado, perseguido. Libera uma paz tão profunda que nem os ataques mais sutis consigam atravessá-la. Que a presença do Senhor seja o escudo de fogo ao redor da vida deles. Que os olhos maus sejam cegados, que as intenções erradas sejam frustradas e que toda a ação do inferno seja confundida antes mesmo de ser executada. Eu profetizo, em nome de Jesus. A partir de hoje, você vai viver protegido. O inimigo vai tentar, mas não vai conseguir. As línguas vão se mover, mas as palavras cairão no chão. Os olhos vão te procurar, mas não vão te encontrar. Porque você estará escondido no Altíssimo, coberto pelo Espírito, blindado pela unção de Deus. O que era fragilidade agora é fortaleza.
O que era alvo agora é escudo. O que era exposição agora é proteção. E para encerrar essa oração, eu declaro o Salmo 91 sobre a sua vida. Que o Senhor seja o seu refúgio, que nenhuma praga te atinja, que 1000 caiam ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque você está debaixo do manto, porque o sangue de Jesus te cobre, porque o Espírito Santo te esconde, e o olho gordo não te toca mais. Se você crê, escreva agora nos comentários: Espírito Santo, me esconda dos olhos do mal. E compartilhe essa oração com quem você ama. Alguém pode estar sendo atacado agora e só precisa ser coberto. Seja o canal de proteção na vida de alguém. Que o manto de Deus te acompanhe hoje, amanhã e todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 6. Zelando sua proteção. Como viver oculto em Deus diariamente. Viver oculto em Deus não é sobre se esconder do mundo, mas sobre estar protegido sob uma cobertura espiritual que o mal não pode penetrar. A palavra diz que nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3:3. Isso significa que a verdadeira segurança não está em lugares físicos, mas em um posicionamento espiritual diário. Para andar nessa proteção, é necessário escolher o segredo em vez da exposição. Deus não cobre o que é exibido por orgulho. Ele protege o que é consagrado no silêncio. Quem vive falando demais dos próprios planos se expõe sem perceber. O inimigo não lê pensamentos, mas ouve palavras. Por isso, vigilância começa pela boca. A proteção também começa com a mente. O que você consome afeta sua atmosfera espiritual. Se você alimenta a alma com contendas, medo ou carnalidade, você enfraquece o escudo da fé. Já quando você consome a palavra, louvor, intercessão e presença, o seu espírito se fortalece e a cobertura se torna visível no mundo espiritual. Não se trata de paranoia, mas de discernimento. Há conversas que te tiram do secreto. Há lugares que expõem seu espírito. Há pessoas que se aproximam carregando olhos gordos, inveja e intenção de minar sua fé. Por isso, o Espírito Santo nos convida a uma vida de vigilância, não de isolamento, mas de alinhamento. Uma vida protegida é construída no quarto de oração. Quanto mais você visita o secreto, mais você é protegido em público. É no tempo com Deus que sua mente é lavada, sua visão é restaurada e seus passos são dirigidos com sabedoria. Quem ora, antecipa ataques. Quem jejua, afia a espada. Quem se cala, ouve a voz que realmente importa. E viver oculto também significa saber que nem toda vitória precisa ser contada. Nem toda bênção precisa ser exposta. O silêncio é arma para quem caminha com propósitos. Deus te chama a não apenas ser vitorioso, mas também blindado. Porque o que é de Deus cresce no invisível antes de florescer no visível. Você não precisa provar nada para ninguém. Sua vida já é vista pelo céu. E isso é suficiente. Capítulo 7. Oração final profética. Iniciando o mês selado e invisível. Pai Celestial, neste novo mês que se inicia, eu me coloco diante de Ti com um único pedido. Guarda-me de todo o mal. Livra-me dos olhos invejosos, das palavras lançadas em oculto, das intenções disfarçadas. Espírito Santo, torna-me invisível aos olhos do inimigo. Esconde-me em Ti. Que cada passo que eu der seja coberto pelo Teu sangue. Que cada lugar que eu entrar seja marcado pela Tua presença. Que os meus caminhos sejam selados com luz. E onde houver trevas querendo se aproximar, que sejam dissipadas antes mesmo de chegarem. Neste mês, Senhor, eu não quero apenas bênçãos, quero discernimento. Não quero só vitória, quero direção. Ensina-me a andar em sabedoria, a não me expor além do necessário, a silenciar quando for preciso, e a falar somente o que edifica. Se houver algo em mim que ainda abre brechas, revela.
Se meus hábitos estão me deixando vulnerável, transforma. Não me deixes andar distraído. Me alinha à tua vontade. Eu te peço, sela minha casa, sela minha mente, sela o meu espírito. Coloca um escudo ao meu redor. Guarda minha família. E que os ataques do inimigo percam força diante da tua presença. Eu declaro que nenhum olho gordo prosperará, nenhuma língua afiada prevalecerá, e nenhuma seta oculta encontrará acesso. Este mês será diferente. Será mês de proteção, silêncio estratégico e livramentos invisíveis. Em nome de Jesus, eu oro. Amém.